O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, escreveu uma carta com pedido de desculpas depois de ser rude com o advogado dele, André Fernandes Farias, durante o interrogatório no STF. De volta, Janaína Camelo com as últimas informações aqui no Jornal Jovem Pan. E, Janaína, o que foi que aconteceu efetivamente? E essa questão que nós relatamos aqui, isso efetivamente ocorreu durante o julgamento, né? Pois é, né, Tiago? E foi uma situação ali que foi até muito repudiada pelos próprios advogados que estavam ali. Os advogados dos outros réus, né? Foi vista como uma atitude bem indelicada. O general Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, ele é um dos 8 réus, né, da ação penal ali, contra o núcleo crucial de uma suposta tentativa de golpe. E ele foi interrogado na última terça-feira. Foi quando esse episódio aconteceu, foi no segundo dia de interrogatórios. E o que aconteceu naquele momento? Logo depois que ele foi interrogado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, o advogado dele, que é o doutor André Farias, pediu a palavra para também fazer perguntas para o seu cliente, né, que é bem usual ali nessa fase, nesse momento de interrogatórios. E aí, o general, ele se mostrou muito irritado nesse momento, quando ele começou a ser questionado pelo advogado, e a reação dele surpreendeu bastante. A gente até separou um trechinho para a gente rever esse momento. A gente vai ver agora. General, só talvez para esclarecer alguns pontos aqui, que me parecem relevantes, porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro, o senhor ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Se tivesse uma característica diferente, eu era um tuiteiro de marca maior. Então é só para informar que, a pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem. Era isso aí, presidente. Olá, ministro. Satisfeito? Satisfeito, sem mais perguntas. Pois é, uma situação que até causou risada ali de quem estava presente ali naquele momento, mas deixou o advogado muito constrangido, né? Ele visivelmente ali bem constrangido. E aí, então, nessa carta aberta hoje, 3 dias depois ali do interrogatório, Paulo Sérgio Nogueira, então, ele publicou essa carta aberta, dizendo o seguinte, Tiago, ele disse que foi muito bem preparado pelo doutor André, pela equipe dele, chamou a equipe dele ali, do doutor André, de extremamente competente e dedicada, e que as falas dele no interrogatório não foram apropriadas. E aí ele pede, então, escusas. Ele fala exatamente essa palavra nessa carta aberta, escusas ao doutor André, manifestando ali elevada estima e agradecendo a ele e a toda a equipe pelo proficiente trabalho. Tiago. Bom, essa situação que a gente acompanha nessa semana, mas agora há esse pedido de desculpas. Janaína Camelo, bom trabalho para você. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas. Começo, claro, por ele, o nosso advogado aqui, o Cristiano Vilela. Ô Vilela, primeiro, claro que o advogado ficou constrangido e agora vem esse pedido de resposta e o réu falar, ou a pessoa que está sendo ouvida falar que não combinou a pergunta, de que forma que o advogado reage assim? Olha, Tiago, é algo impressionante. Eu nunca vi uma cena como essa em mais de 20 anos de advocacia. É algo realmente constrangedor. E a quem acaba sendo prejudicado, acima de tudo, é a própria pessoa, no caso, o próprio réu. Qualquer questionamento, qualquer situação, ele tem a possibilidade de conversar ali de uma forma no ouvido com o seu advogado, fazer algum comentário, se tiver alguma coisa que não esteja deixando ele confortável. Enfim, uma atitude como essa, ela só desmoraliza a sua própria defesa. Não havendo, eventualmente, um vínculo entre advogado e cliente, o ideal é, naturalmente, renunciar à procuração por parte do advogado ou, eventualmente, por parte do réu, subestabelecer para um outro profissional, mas não criar uma situação como essa, porque, eu repito, quem se prejudica é o próprio réu. Mas, Dora, ele envia uma carta, pede desculpas, porque a repercussão foi muito grande, né?
Pois é, eu não tinha visto dessa maneira. Agora, é claro que cada um, quer dizer, tem as circunstâncias da profissão, e aí, como o Vilela relata, então estou com o Vilela. Agora, eu aqui, leiga, olhando aquela cena, eu achei até que parecia assim, o Paulo General querendo dar uma descontraída, enfim, eu não tinha conferido gravidade. Nessa questão da relação de réu e advogado, você sabe que eu achei mais grave a relação do general Augusto Heleno com o advogado dele, que queria resposta sim ou não, e o general Heleno dava resposta, respondia, falava coisas que não era para falar. Por exemplo, dizer que não fez nada fora da lei porque não teve oportunidade, quando o advogado só queria perguntar, só fez algo, sim ou não, era para ele responder não. E aí ele, sabe, então eu achei mais grave do ponto de vista do prejuízo ao réu a questão do general Augusto Heleno com o advogado. Mas se foi uma situação que nessa relação advogado-réu, na questão do Paulo Sérgio Nogueira com o advogado dele, Andrew, se isso é grave, realmente é um constrangimento e tal, claro que a carta de desculpas acho que é adequada, necessária até.